pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio com os grandes mestres do Jiu-Jitsu. Hoje eu tenho a honra de receber aqui na Gracie Corp um tio meu, muito amigo da minha família, colado no meu avô Robson durante muitos e muitos anos até o meu avô falecer. Uma pessoa muito querida, faixa vermelha de Jiu-Jitsu, João Ataíde. Seja muito bem-vindo! Ah, que bom estar aqui com você. Obrigado, minha netinha querida. Muito bom. Ó, tem muito grau nessa faixa, muita história para contar. E hoje a gente vai debater tudo isso. Quero saber tudo, quero saber como que você começou o jiu-jitsu. Começou da seguinte forma. Meu pai fez uma amizade com Jorge Gracie. Eles moravam, quando vieram lá do norte, veio todo mundo duro pra cá, né? E o Jorge Gracie, ele fez amizade com o Hélio, com o Carlos, e fizeram uma amizade boa. Então, seu pai conheceu a primeira geração da família, então já fez aquela amizade ali. Já tinha amizade com ele. Então, houve uma luta do Hélio com o Kimura atrás do gol do Maracanã Grande. O Hélio tinha ganho do Cator, o Cator era vice-campeão do mundo, ele apagou o Cator aqui, o Kimura achou que era um absurdo, veio aqui e o Hélio aceitou o desafio. O Kimura veio desafiar o tio Hélio aqui no Brasil. Desafiou, e o Hélio aceitou, uma diferença de 40 quilos, e de idade também, diferença. O Hélio aceitou e eles foram lutar atrás do gol do Maracanã Grande. Aí, nessa oportunidade, meu pai era jornalista já conhecido e secretário do vice-presidente da República, que era o Café Filho. Ele pegou o Café Filho, toda a equipe do Palácio do Catete, e levou para assistir a luta. Isso deu um upgrade não só para o Hélio, mas como para o jiu-jitsu. A ponto, depois da luta, que o Hélio se mostrou um verdadeiro herói, de passar por aquelas situações de peso ali, coitado. Ele falou, eu não bati porque eu já não sabia mais o que fazer. E se o Carlos não joga a toalha, ele ia quebrar o braço dele, né? Que ele não ia bater, porque ele já... E você foi lá assistir essa luta com quantos anos você tinha? Eu tinha 9 anos. Seu pai te levou, falou, Meu vem pai cá, me levou, você vai ver a luta do mestre Hélio. Mestre Hélio. Aí o Hélio ficou tão contente com isso que ele... Agora me diz uma coisa, dessa luta, como é que era ali? Todo mundo estava indo para ver um jogo de futebol e teve a luta ou foi só a luta? Não, foi só a luta, tanto que foi atrás do gol. Não foi no Maracanã inteiro, não. Foi atrás do gol. E quem eram as pessoas que iam assistir essas lutas naquela época? Como é que era o público? O público era incipiente ainda. O pessoal não conhecia muito o jiu-jitsu. Então, tanto que se fosse hoje, seria no Maracanã inteiro. Então, para não correr esse risco, foi feito... Foi 53 essa luta, não foi? 51. 51, 51. 51. E daí, o Hélio foi uma vez lá no Palácio Monroe, que é onde funcionava a vice-presidência, que era ali na Cinelândia. Era um palácio lindo que terminaram para fazer estacionamento. Coisa de brasileiro, mas tudo bem. Procurou meu pai e falou, olha, eu quero que teu filho vá para a minha academia, que eu quero dar esse retorno do apoio que você me deu. Levando o presidente, vice-presidente da época, que acabou sendo presidente, que o Getúlio foi assassinado, suicidou-se. Então, o papai falou, tá bem, eu vou mandar ele para lá, sim. Aí no começo eu não aceitei a ideia, isso foi... Uns 2 anos depois eu fui, em 56, eu fui para lá. A academia já era na cidade, na Avenida Rio Branco, e que todo mundo não sabe como é que era a Academia Gracie. Ele era um sonho, né? Porque... eu quero que você fale muito sobre essa academia, porque foi um espaço que eu me inspirei. Então você com 9 anos chegou lá... Não, aí eu já tinha 13.
Ah, então tá. Então você viu a luta e depois que você... Depois de que eu alguns fui anos, aprender. entendi. Depois de alguns anos. Aí com 13 anos você se matricula na Academia Gracie, Como aluno. na Avenida Rio Branco. Avenida Rio Branco. Chegando Como lá... que era lá? Me conta, eu quero passo a Avenida passo. Rio Branco, você abria a porta do elevador, era o andar todo, do 17º andar, e mais um rim que no 18º funcionava um fisioterapeuta chamado Belarmino. Muito bem, você abria a porta do elevador, tinha uma entrada assim, escrito embaixo Academia Gracie. Pode continuar falando. Você entrava, ia à secretaria, da secretaria você pegava uma ficha, que já era tua ou você fazia a ficha naquele momento. Com aquela ficha você ia à rouparia. Na rouparia, o Valdemar Santana, ou o Claudir depois, que trabalharam lá, o Jorge Francês, que também trabalhou como roupeiro lá, te davam um kimono do teu tamanho. Limpinho, novinho, na cestinha. Novinho, cheirosinho como esse aqui, que eu estou usando hoje. Muito bem. Você pegava o kimono, uma cesta e uma chave. Aí, nesse momento, o professor teu chegava, levava você ao vestiário. Do vestiário, abria o armário, se arrumava, o professor ensinava a dar o nó na faixa, a pessoa não sabia, estava começando. E dali ia dar aula, todas individuais. Não tinha aula coletiva lá. E o currículo, você via o currículo na parede? Tinha isso que você tem aqui. A gente tinha coloca as aqui fotos, na televisão. Tinha as fotos. Aí tinha as fotos do Tinha as currículo. fotos, a princípio era o Hélio com o Carlos, depois era o Hélio comigo. Isso depois tudo o você- Rório levou. Depois você tinha as fotos deles. Não era do fazendo currículo as todo. posições. Isso é muito legal, né? Sempre que Sabe eu por falo quê? com os grandes mestres, de lembrar isso. Sabe por Porque quê? eles estavam lá na frente. Sabe por quê? Porque aquilo funcionava igual o McDonald's. Se você faltasse, teu aluno estava lá, eu via o número da aula, Perfeito. eu via a aula qual era. Se eu não lembrasse a 10ª aula, eu sabia tudo de cor. 10ª aula. Dava a 10ª aula para o teu aluno. Sim. Então qualquer aluno poderia Cobrir, dar aula. o professor pro podia aluno. E você cobrir não fica o outro. preso ao professor, Não, que às vezes não, o professor não. ficou doente ou teve que viajar, o aluno segue Lógico, aprendendo jiu-jitsu. porque aquilo é uma A academia. metodologia. A metodologia era essa. E as aulas, todo o RINC tinha um telefone interno. Sim. Esse telefone interno te avisava que o aluno próximo já tinha chegado ou que se você estava passando do tempo da aula, que era meia hora. Todas as aulas eram de meia hora. Meia hora individuais. Individuais. Aí a pessoa às vezes fala, pô, mas meia hora, será? É pouco muita tempo. coisa. Mas quando você faz uma aula individual, onde você não para, você vai ali o tempo inteiro, posição, vai, pum, pum, pum. Não, o aluno Gente, não aguenta, pô. cansa e muito. Eu sei porque aqui na Gracie Corps a gente também tem a opção da aula de meia hora. Porque o que eu fiz, mestre? Eu comecei a estudar a história da família e ver essa academia da década de 50 e falei, opa, peraí. Eles lá atrás já eram super profissionais, academia limpa, tudo organizado, chegava, tinha kimono, metodologia, professores treinados. É isso que eu vou fazer, né? E aí quando eu abri a Gracie Corps, esse é o meu estilo de ensinar. Eu notei que aqui você segue a mesma orientação que tinha naquela época. Tinha Que, cheiro de aliás, academia fedorenta lá? Hein? Era fedorento lá, a academia? Primeiro é limpíssimo. Porque hoje você vai na academia de jiu-jitsu às Por quê? vezes, meu Deus do céu, não dá nem pra entrar. Começa pelo kimono. Você chega lá, o kimono fedorento O e tatame fedorento, fedorento. Não dá pra ser assim. fedorento, não. Lá, Tio Hélio dava multa, né? Não tinha multa que ele dava? Multa era o seguinte. Como é que era essa multa A do tio multa Hélio? era a seguinte, se você pisasse na bola em algum item, atrasasse a aula, faltasse, ele dava multa a você. Aí no fim do mês, que você ia lá, Receber. ver quantas aulas deu, quanto tem que receber, às vezes você está devendo. Teu avô ficou devendo muitas ficou vezes. devendo. Muitas vezes. Chegou atrasado, o tatame não estava 100% limpo. Não. Então com isso, Era multa o tempo com todo. isso eu sou hoje rigorosamente, eu aprendi a chegar na hora certa. Eu chego até antes, para não levar multa. Né, a gente marcou aqui 2 horas da tarde. Deu 1h20, ele já, chegou ali. Já tô Eu falei, aí. Isso aí, vamos lá. Vamos Lá, fazer. o carro pode quebrar. Não, tem que chegar na hora certa. Sim. E isso eu aprendi a custa de muita multa.
Então, isso é muito bom, assim. Hoje eu vejo, eu tenho mais de 20 professores aqui na Grace Corp. E você acredita que vários eu tenho que ir lá falar, gente, não dá para chegar atrasado para aula, não pode chegar atrasado. Entendeu? Multa. Então, eu não faço a multa de dinheiro, mas se o professor chegar atrasado 2 vezes, ele perde aquela aula. Aí, mal ou bem, ele acaba perdendo o dinheiro, multa, né? Porque, é a multa. assim, tem que ter o comprometimento. A aula tem que começar no horário, terminar no horário. Até porque a clientela que se tinha na Academia Grace era a nata do Brasil. Pois é, o presidente Era treinava lá, presidente, Oscar Niemeyer, dei aula com o Roberto Figueiredo, Marinho, que acabei quem mais? depois fui advogado dele, Figueiredo. A cúpula toda dos políticos, E do na Carlos época, Lacerda. a capital era no Rio de Janeiro, Rio. né? Era no Rio. Então lá se encontrava muita gente da política, grandes industriais e tudo. Então eram homens que não podiam estar esperando um professor. Então tinha que ter uma ordem direta, e tinha. Sim. Tinha que todo mundo... E tinha vezes que quando a gente tinha aluno muito cedo, a gente ia dormir lá. Dormia lá, a gente pegava aula, às vezes 6 da manhã. Sim. Pegava aluno, às vezes, de Pegava 6 até 8 da noite. Sério? Direto. Tinha dia de dar 36 aulas. Aí vocês dormiam no tatame, para poder estar no dia seguinte lá para dar Dia aula. aula. Entendeu? Muitas vezes eu dormi lá, mas eu e E eu o queria Cássio. saber, assim, como que era o tio Hélio como professor? Ele era um professor muito exigente com os professores dele. E ele era um bom professor. Mas ele era muito exigente com os professores, mas ele com os alunos, você Ele via era ele lá com os muito alunos? tolerante. Muito era tolerante, né? Muito tolerante. Porque eu vejo que lá nessa época, o tio Hélio tinha um boletim, né? Que ele ia lá e botava tolerância. Tolerante. Prestimosidade. Prestimosidade. Explica o que é prestimosidade. Eu depois tive que botar no Google. Prestimosidade. Bota no Google aí, ó. Prestimosidade. Tinha prestimosidade, coragem. Coragem. Tinha aqui sabe o quê? 10 coisas ali. Discrição, eu acho. Tinha um monte Tinha de itens. higiene. É. Né? Tinham vários Vários tópicos itens, vários que ele itens. avaliava os professores. Porque o professor não podia ser aquele cara que tratava mal o aluno. O professor não podia humilhar o aluno, botar apelido e ficar, pô, você não sabe isso, caramba, que não sei o quê. Não, Ele era muito tolerante e incentivava isso nos professores. Seu campeão, bora. E isso é muito legal, porque essa cultura do campeão, né? E aí, campeão, como é que tá? Fala, campeão. Aí a pessoa já muda a postura. Sabe que eu botei isso aqui também, né? Claro. Eu falo com todos os nossos espetáculo. alunos como campeão, É um campeã. espetáculo. E aí você sabe que hoje Incentiva você incentiva a autoconfiança. a autoconfiança. Hoje isso está totalmente ligado às ferramentas de inteligência emocional. Isso. Então você vê lá atrás, eles já faziam Já mexia com o que isso. hoje está em moda. Isso é por instinto, porque o Hélio era Isso um que eu ia craque. falar, Era e um a gente craque. não tinha, a gente não, eles não tinham acesso a todos não esses... tinha que dar as técnicas que tem hoje. Não, e assim, exatamente, de comportamento, psicologia, de comportamento, de entendimento do ser humano. Era tudo instintivo. Era tudo instintivo e tudo que eles aplicavam lá é o que a gente aplica hoje e que hoje tem embasamento, que as pessoas falam assim, ó, tem que incentivar a criança desde pequena, tem que falar que ela pode, que ela consegue, estimular a coragem. Tudo isso ele já fazia lá atrás. Evitar bullying. Tem um livro do vovô Carlos, não sei se você leu esse livro, chama Introdução ao Jiu-Jitsu. Foi o único livro que o vovô Carlos publicou. Esse livro é sensacional, porque eu peguei o livro, aí eu tô lá vendo o livro, e assim, não tem uma técnica de jiu-jitsu. Ele fala sobre filosofia, sobre a maneira de você encarar a vida, sobre você ter uma boa postura, evitar briga, mas se você ter as ferramentas sim para poder se defender. Claro. É tão sensacional. E ele já falava Na de bullying. época. Aí a foto é o quê? São 2 menininhos e um assim, o outro chutando o bumbum do outro, assim, né? Tipo, sai daqui. Aí ele, não deixe o seu filho passar por esse tipo de constrangimento. Ensine o jiu-jitsu para ele poder saber se defender. Isso, exatamente. E aí, exatamente. outra frase que eu tenho aqui na academia, mestre, é o seguinte. Quando uma criança sabe jiu-jitsu, ela sabe que não deve agredir. Certo de sua superioridade, limita-se a defender-se. Isso, e era o que eles passavam lá, né? Para vocês o tempo todo. E com a experiência, você nota que toda criança que vai sofrer bullying, que se defende, o outro corre. Estatisticamente, Quando assim, tem muito grande isso. Quando você se defende, Quando você se defende, o outro corre e fica com medo. Sim. Primeiro que não espera, né? Tem um fator surpresa. Exato.
Tem o fator surpresa. E depois fica assustado, porque não esperava Total. que o outro fosse me E encarar. normalmente, pô. né, Então, a pessoa que faz o bullying, ela quer o quê? Essa pessoa mais indefesa. quer Ela quer montar ela nesse, quer né? montar. Então, se esse aqui... quer ter superioridade fica moral claro, e bum. física. Exatamente. Quer ter a superioridade moral e física. E não, quando não consegue isso, ele fica com medo. Sim, Porque geralmente o agressor, ele é o que se destempera, o que está com medo. sim. Você se destempera e ataca porque você está com medo. E você tem que tratar não só quem sofre o bullying, para que não sofra mais e para que saiba se posicionar, mas também o que faz bullying, né? Porque o que faz bullying está com algum problema. Ele Tá com algum precisa problema. controlar essa agressividade, ele precisa, de repente, ele está sofrendo de alguém, está refletindo, Nele, fazendo. o problema outra em criança. casa, de separação de pai. Exatamente, problemas em casa. Ou o problema do pai muito dominador, ou a mãe muito castradora, enfim. Está com problema. Para chegar Precisa ir lá, a fazer entender isso, qual é essa questão, né? E trabalhar. E o jiu-jitsu é uma ferramenta maravilhosa para isso. Muito boa. Né? Que a gente muito consegue boa. realmente, eu vejo aqui crianças que chegam, que sofrem bullying, já vem com a postura meio assim, não olha no olho, e depois de várias aulas ela... Eles já são muda. humildes, ficam humildes. Olha no olho, já tem por outra ter medo. postura. Ele tem medo. Não te olha de frente, Exato. porque ele está com alguma coisa em cima dele, atacando o sistema dele nervoso. Exato. Ou E o- mãe, ou pai, ou o próprio colega de colégio, o que faz Mestre, o bullying. e os malefícios de você não empoderar, né? Trazer essa criança para uma situação dela saber se defender, ela vai refletir isso em tudo na vida. A vida inteira. A vida toda. A vida toda. As aulas, tinha aula de criança lá na Academia Gracie? Sim, eu dava aula para criança lá aos sábados. E essa aula, às vezes, eu dava coletiva. Um monte de criança lá no Ringue 9. Tinha, mas não era o forte da academia, O não. forte eram os adultos, executivos. Executivo Tinha da mulher? época. Não. Não Não tinha. tinha mulher. Mulher que tinha era da família. E tinha uma mulher lá que era uma... Não tinha uma era casada. cantora famosa na época? Me falaram disso uma vez, que tinha uma cantora que ia lá e fazia o curso. Mas assim, não tinha, o foco não era mulher, não tinha muitas mulheres. Não era mulher, E a criança aos sábados. aos sábados. Que eu dava aula eu e teu avô. Um monte de crianças. Aos sábados. Só aos sábados. E essa técnica de ensino, de repetir toda a aula o que você aprendeu, porque a mãe do aprendizado é a repetição. A repetição faz que você apreenda. Você Isso só também, internaliza se você repetir, repetir. depois que repetir. vai para o automático, você faz a posição sem sentir. Porque você bateu com aquilo ali, ó. Toda aula era dada uma aula, Sim. aprendendo golpes novos e repassando os antigos todos. Todas as aulas. Sim. Então o professor caía mais de 100 vezes, às vezes, numa aula. Entendeu? Porque tem negócio de parar no meio, não. O corpo tem que estar em dia, né? Tá em Tem que dia, e estar em ser dia pra jovem, né? aguentar. E ser jovem, né? E ser jovem, porque não há quem aguente, meu filho. Não há quem aguente, não. Pô. Você vê que eu não sei a origem dessa doença que acometeu o Rickson, mas também ele apanhou muito por aí. Ele teve paradas duras. O né? Rickson foi diagnosticado com Parkinson, né? Recentemente. Inclusive, eu gravei um podcast com ele, vocês podem ver aqui Fiquei no meu muito canal. triste com isso, porque ele era muito ligado a mim. Você pode ver nesse vídeo que eu mandei para você. Ele lá na... A gente vai tentar botar aqui no meu canal esse vídeo. Tem um vídeo, quando ele inaugurou a academia dele. Um vídeo sensacional, assim, que mostra o vovô Carlos, o tio Hélio, o Rickson pequenininho. Pequenininho. Tá no seu Facebook, né? Tá, Não tá isso no tá, seu Facebook? Como é que o pessoal te acha no Facebook, se eles quiserem te procurar? Como é que tá lá o nome, você lembra? João Carlos Trejano de Ataíde. João Carlos Austrégésio de Ataíde. Entra lá que vocês vão ver o vídeo, esse vídeo tá sensacional. Mas eu vou tentar botar aqui no vídeo, no nosso podcast também. Isso aí. Então, toda essa movimentação de luta. E tinha o seguinte, que o Hélio preparava a gente para encarar qualquer coisa, Hélio e o Carlos. Sim. Então, às vezes, às quartas-feiras, Você chegou a ter aula com o vovô Carlos? tive.
muito pouco. Depois ele parou de dar aula. Só servia de pegar kimono, levar kimono, pegar comida. Ele se afastou da parte da Deixou aula. o tio Hélio dando aula. Dando aula. Mas como é que ele era como professor? Também muito tolerante, um amor de pessoa. Né? Sim. Até mais que o Hélio. Quando eu conheci o vovô Carlos, ele já estava mais velho, né? Então eu sempre achei ele muito tolerante, assim, muito Ele tranquilo. entrou depois numa de guru e tudo e saiu do mundo. Assim. Sim. Aí você ficou com o tio Hélio na academia. Mas aí você A entrou... academia era Hélio Grace, João Alberto, Hélio Vijo, Robson Grace, Carson Grace. E esses eram os titulares da época. E o Armando Bridget, que acabou morrendo lá em Brasília, mas foi um Sim, ele dos deixou vários precursores discípulos também. em Brasília também, deu aula até o final da vida. Até os Incrível a 95 história anos, dele. o Armando. É. Era um amor de pessoa também. Então, mas esse pessoal, com essa rigidez do Hélio, e multa, e essas coisas todas, e pagar pouco, foi todo mundo indo embora. Entendi. O que aconteceu? O Armando foi o primeiro a ir embora, depois foi o Vijo, Mas aí todo mundo foi abrir sua própria academia, né? próprio pandemia. Foi o João Alberto, Armando, João Alberto, que O foram o mestre primeiro. Mansur também. Mansur foi Chico Mansur. estagiário nosso lá. Sim. E nunca foi professor de lá. Ele foi estagiário meu. Ele, Walter Guimarães, Vitor Baroni. O Walter Guimarães é o pai do Casquinha. Ele era policial, o Walter, era muito meu amigo. Então o mestre Chico Mansur, ele entrou depois de você na Academia Gracie. Antes, não, é depois. Depois. E logo em seguida ele abriu aqui outro. Entendi. Entendeu? Que ele não se adaptou. E foi legal lá, que entendeu? ele foi um dos pioneiros, né, no ensino do jiu-jitsu para as crianças. Assim, ele tinha uma turma, eu lembro que a turma de criança dele era gigante. Não? Aí ele abriu aqui outro. Sim, que outro na Tijuca. Na Tijuca. Mas me fala então aqui, aí você estava lá dando aula na Academia Gracie e teve um momento que você morou com o tio Cássio ou com o tio Hélio? Não. Teve uma época que eu morei com o tio Hélio e dividia um quarto com o Rolles. Ah, você morou então na casa dele. Na casa dele, numa época. Depois, o tempo passou, eu casei, fui para os Estados Unidos. Eu fui o primeiro a mostrar o jiu-jitsu brasileiro nos Estados Unidos. Ah, é? Eu fui lá em 1963. Com o meu kimoninho, com a minha faixa azul, marinho. E na época não tinha faixa preta, né? Não, Era faixa não, azul isso aí marinha. Foi Isso foi depois na federação, foi né? dentro da federação. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a botar isso na cabeça dos meninos. Vocês têm que ir para lá, que aquilo lá é um mundo. Possibilidade, Pô, aquele aquilo jiu-jitsu vai lá é crescer um muito. mundo, vocês vão ganhar dinheiro lá à vontade. E eu fiz tanta cabeça do Ório que ele acabou indo, né? Sim, A mãe me disse que ele foi por outro motivo, mas ele acabou indo. sim. E fez coisas boas por lá. Fez coisas boas e coisas ruins, mas, bem, vamos dizer que foi positivo ele ter ido para lá. E depois foram os outros para lá. Depois foi o... Hoje em dia, na verdade, ninguém quer ficar no Brasil, né? A maioria quer ir embora. Quer ir embora. Quer ir embora. A maioria, E quase ninguém quer ficar muitos aqui. dão certo Eu lá. vou ficar. Eu digo ao povo que fico. Você é imperatriz do jiu-jitsu, você não pode Eu não sair daqui. saio do Brasil de jeito Você nenhum. é imperatriz, não pode sair daqui. Aí você Aí morou com o depois- tio Carson um tempo. O Carlos Imperial, que era um homem multifacetado, O Carlos Imperial foi aluno da Academia Gracie? ele foi casado com a Grace. Ele foi casado com a tia Rose. É, Ele tem sabia vários nada. filhos que são Gracie Imperial, né? É. E o Carlos Imperial tinha um apartamento com a Rose. Aí eles iam se separar. A Rose chegou, pô, Tércio, eu vou sair do apartamento onde eu estou, com o Carlos, nós vamos separar e tal. Vocês não querem ficar lá, não? O Carlos tinha separado da Ione, primeira mulher dele.
Bom, vamos para lá. Morava com minha família ali perto. É bom, ficar sendo matador o nosso e o Cássio mora lá, não tem problema nenhum. Aí fomos para lá e a nossa camaradagem aí durou uns 4 anos. Aí um dia ele chega para mim, bicho, tenho que te dizer um negócio aí meio chato, o que houve? Houve um abaixo-assinado aí. E todo mundo foram contra nós temos que ir embora daqui. Por que teve esse abaixo-assinado no prédio? No prédio, porque era um entra e sai de mulher lá, era um negócio brabo, porra. Aí eles ficaram chateados e falaram assim, não, vou ter que sair desse prédio. E uma barulhada, as mulheres fazer barulho. Caramba, aí lá, uma vez foi tanta mulher para lá que sentava em cima de uma cama, que a gente tinha no quarto lá, que a cama quebrou. Isso era você e o tio Cássio? Nós dois morando lá. Aí a cama quebrou. E do jeito que quebrou, ficou. Ele não quebra mais. Uma vez, tinha tanta mulher lá, que as mulheres não tinham o que fazer para lá. Fazer hora lá. Ele falou, pô, como é que a gente vai? Aí pegamos 2 táxis, porque a gente não tinha carro. Botamos as mulheres todas dentro do carro. E fomos pro Zum Zum, que era a boate da época. Espetáculo, Marta Ribeiro. Aí cheguei no Zum Zum, mesmo jeito que eu entrei, eu vi uma mulher que eu estava saindo lá, saí pelo contrário, deixei o carro só com a mulherada toda viva. Eu queria que você falasse da importância do Carson para o legado do jiu-jitsu. Carson, o jiu-jitsu deve muito a ele. Principalmente a honra da família Gracie. Porque o tio Hélio aceitou lutar com o Valdemar Santana em 1955, porque o Valdemar andou fazendo marmelada no Palácio de Alumínio, que era um lugar onde tinha luta livre e marmelada. O Hélio soube disso. Marmeladas são lutas combinadas. Luta combinada. E o Hélio soube disso. Ô, Valdemar, eu soube que você anda fazendo marmelada e você vai embora daqui, põe esse aqui para fora. Expulsou ele da academia. Aí com isso, porra, os inimigos lá, fizeram a cabeça do Valdemar, pô, desafia ele pra porrada. Ele desafiou num dia, o Hélio aceitou no mesmo dia. Aí eles foram lutar na ACM, Associação Cristão dos Moços. Aí eles fizeram uma luta 100 rounds. Sem tempo, De né? 3 horas e 45 minutos. Essa foi a luta mais longa da história. 3 horas e 45 minutos. Eles lutaram até o Hélio estar sem força. O Valdemar levantou ele, jogou ele no chão. E o juiz, que era inimigo dele, falou pro Valdemar. O Valdemar, pô, chutou a cara dele, igual uma bola de futebol. E por isso afundou o Malá. Eu vi uma foto do tio Hélio que ele tá... Aquilo afundou o Malá. E dali foi pro hospital, né? Então ficou essa mágoa contra o Valdemar. E quem resgatou isso aí foi o Cássio. Aí o Cássio desafiou o Valdemar e fez essa luta com o Valdemar logo depois. Foi logo depois? 1 mês depois, 2 meses depois. Eles lutaram primeiro de kimono. Maracanãzinho lotado. Lotado. Aí lutaram, empatou, porque a regra tinha que ter finalização, não era ponto. Ele levou nítida vantagem, mas não houve vencedor. Porque naquela época a regra era ou você finalizava ou a luta era não tinha negócio empate, de ponto, né? não. Ponto é novidade depois de federação. Aí depois eles tiveram uma luta de vale tudo. Nessa luta o Cássio meteu o couro no Valdemar, eles chegaram a cair os dois fora do ringue, sendo que o Cássio voltou e o Valdemar não voltou. Aí o juiz deu ganho de casa ao Cássio. E o tio Carson, ele era um Gracie na época, né, muito forte para a família, Ele né? tinha que uma todo força, mundo bem mais magrinho. Kira, tu não faz ele ideia era mais fortão. da força física que o Cássio tinha. Tu não faz ideia. Sim. E Aquela muito força corajoso, nervosa. né? Muito corajoso o tio Cássio. Só ouço histórias, assim, Encarou, de muita ele coragem. teve muita... Tem uma história que meu avô me contou, até no podcast, se vocês quiserem ver. Esse podcast tá muito bom com o meu avô Robson, que é o seguinte. O meu avô me contou que ele e o Carson
tinha um rapaz que estava assaltando todo mundo lá no cinema. E ele só assaltava os casais. Aí eles foram lá, se fantasiaram, um botou peruca e tal, saíram do cinema. Não, isso foi com o Vigio. Não foi? Foi com o Vigio? Foi com o Vigio, que o Vigio era polícia. Então como é que... Ah, então foi o meu avô e o Vigio. Meu avô e o Aí eu Vigio. já confundindo as histórias aqui. Ainda Não, bem que você avô está e aqui o para me Vigio. lembrar. Foi Meu avô e o Vigio. É, o Vigio, porque o Vigio era policial. Sim. E estava com essa incumbência De da resolver o delegacia negócio. de prender os caras. Sim. Então me conta, tem alguma história bacana aí do tio Carson, hein? Passagem com ele incrível, desse tempo todo. Ele, quando se preparou para lutar contra o Karadagian, que foi um armênio que veio aqui, forte, ele se preparou comigo lá em casa, morando na minha casa, com a minha mãe. E a gente ia correr na praia de manhã e tudo. Eu falei, Carlos, tu tem que dar uma tapa na cara dele para desmoralizar ele logo. Mas ele não fez outra, pô. Uma tapa nos cornos Isso do outro, foi- que ecoou no Isso foi, Maracanãzinho. foi aonde? No Maracanãzinho, essa luta? Maracanãzinho. Ele pegou muitos desafios aí, de gente estrangeira. Ele fez umas 17 lutas aí. Sim. Entendeu? E depois ele lutou mais 2 vezes com o Valdemar, que também empatou. E o Valdemar era aluno de vocês, né? Ele treinava lá Era também. roupeiro, pô. Era roupeiro da academia. É, e era duro, Sim. porque toda Era quarta-feira, fortão, né? forte e raçudo. Toda quarta-feira, e os fuzileiros navais lá para treinar a turma, os professores. Para endurecer mesmo, né? Porque ali só tinha animal, né? E é homem, cabeça reta, então, porra. O que é cabeça reta? Era o nome dele, cabeça reta, Menezes. Ah, era o nome, era o nome, apelido. o tipo assim. apelido dele. Entendi. E essa turma, aí o Carlos Grace, pô, Aí os já no fuzileiros iam lá final do testar dia, vocês. final do dia, o Carlos chegar, meu filho está disposto, o termo era Ele esse, falava assim, eu está lembro. disposto, meu filho. Fiquei, mestre. Não, que os fuzileiros estão aí, eu não sei quem faltou, você não quer treinar com ele? Eu vou, não tem problema. Depois da aula o dia inteiro, né? Aí tinha que encarar aquelas pera braba lá, Não, levantar. e não tinha hora pra desafio, né? Você tava aqui sentado, de repente alguém aparecia e você tinha que ir. Encarar. Então a gente tinha um roupeiro lá, depois do Valdemar, chamado Claudir. O Claudir era o teste. Chegava alguém lá querendo treinar com o Cássio, ou desafiar, botava o Claudir para treinar. Você quer O desafiar Claudir o era Cássio? duro. Calma aí, você tem que passar pelo Claudir. Passar pelo Claudir. E depois você vai pro Cássio. Ele era duro, rapaz. O cara duro. E o Claudir tem uma passagem que tinha um programa chamado Heróis do Ringue. Heróis do Ringue Não, esse programa Heróis do Ringue não era é mole, um não. programa, sim, histórico. É, porque né? ali o palco vinha mesmo. Era em qual TV que TV Excelsior. TV é Celso? Excelsior. É o Celso. Eu Eu não Então, peguei é o essa seguinte, época, mas assim. não, O eu tô Heróis do muito Ringue era um programa que acontecia toda segunda-feira. Segunda-feira. Aí, E toda segunda-feira tinha luta ao vivo. isso, tá. eu fui pro palco comia mesmo. Ali não tinha luva, não tinha nada, também era... Quem é que lutava nesse programa? Foi ali que o João Alberto lutou. Lutou O mestre bastante. João Alberto lutou muito ali. Fez um Toda nome. segunda-feira, né? Ele fez Ele o nome era- dele ali, como lutador. Fera. E houve o Claudio lutou uma vez, um cara que lutava luta livre, chamado Carbone. Carbone era E foi nesse programa. nesse programa. Carbone era um lutador de casca grossa, até mais velho que o Claudio, mais forte. O Claudio lutou com ele. Em um dado momento, o Claudio caiu sentado. Aí o Carbone ofereceu a mão. O Claudio aceitou. O Carbone, chute na cara do Claudio. Aí Caramba. bate o gongo. Mas isso não era desleal, não? Não, Vale tudo, não tem essa. Não tem, vai te xingar a mãe. Aí, Só não podia o vou quê? xingar a mãe. Aí, Kira, o Claudio chega tonto no corner dele, e quem estava no corner dele? Carlos Grace. Seu Carlos, eu estou vendo 2 Carbones, seu Carlos.
Dá porrada nos dois, seu frouxo. Vai pra cima dos dois. Vai pra cima dos dois, seu frouxo. Também é uma das passagens engraçadas dessa época. Outra passagem também, o João Alberto lutou com um cara, chamava Hélio Vinagre, que era um desordeiro, um brigador de rua, e chegou até a dar uma cabeçada no João Alberto, que tirou sangue Nesse programa? Nesse programa. E aí, no segundo round, primeiro, pau pra lá, pau pra cá. No segundo round, o Alberto levou vantagem, montou e começou a dar porrada no Vinagre. Aí o segundo do Vinagre quis jogar a toalha. Aí eu fui lá e segurei o cara para não deixar jogar a toalha para o João Alberto arrebentar o cara mesmo. Aí você segurou ele até morrer. Fora do ringue. Até morrer. Gente, jogar a toalha é o seguinte, é uma forma que você tem, né, que o corner tem de parar a luta pela pessoa que está ali dentro, né? Como o João Alberto estava na dividida, ele falei, não, agora não vai jogar toalha. Deixa ele massacrar esse bandido aí. Mas deu alguma coisa isso aí? Não, deu problema nenhum. Depois liberamos o cara jogou a toalha, porque o cara já estava morrendo ele também, né? Cheio de sangue, tudo. Entendi. Aí era uma carnificina danada, entendeu? Era uma loucura essa época, né? Era uma loucura. Uma época que... E esse programa levou... se estendeu para São Paulo também, que eu ia com ele lá para São Paulo. Ah, é? Pra gente fazer esse programa lá também. E esse programa, ele levava muitos alunos para a academia? Muitas pessoas que viam o programa iam para a academia para se inscrever? Kira, ou outros ficavam assustados e não iam? Como é que você vê isso? Esse programa só assustava as pessoas. É? Não era um programa assim, convidativo para você aprender nada, não. Não era, não. Não era nada didático ali para você. Não, vai para lá para aprender. Sim. Não era. Mestre, lá nessa época, o vovô Carlos ele se preocupava muito com essa questão do marketing, né? Ele está sempre no jornal, sempre fazendo revistas e indo para os programas de televisão. Já enfatizando muito a alimentação. Ele falava muito sobre alimentação. Esse livro dele, ele fala muito sobre a importância da alimentação, da mente campeã, de você ter uma mente positiva, né? Do cuidado com o corpo, né? Do exercício físico, numa época que praticamente ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre isso. E aí você resolveu abrir sua própria academia. Quando foi isso? Escuta. O João Alberto foi embora. Abri a academia dele. E eu fiquei com os alunos remanescentes dele que não quiseram segui-lo. Inclusive, eu dei aula muito tempo para o avô dos meninos, dos valentes. Silo. Doutor Cilo Gomes Valente. Doutor Cilo Valente. O Cilo Gomes Valente, que era A família Valente, o doutor Cilo, foi o primeiro a entrar na academia, aí depois o Pedro pai, aí agora o Pedro filho, os irmãos todos, né? O Guilherme e o Joaquim. E agora a nova geração, que são os filhos deles. Quatro gerações. O Cilo ficou muito meu amigo. Ele tinha uma deficiência na vista, porque ele, quando era jovem, levou uma patada de um animal no rosto. Eu nunca perguntei se foi cavalo ou boi. Ele tinha um olho meio caído. Cilo Gomes Valente era um grande médico homeopata. Assim, o Cilo foi um que ficou comigo, ele era aluno do João Alberto. Entendi. Ele ficou comigo lá. Aí, passa-se o tempo, andando daqui, dali, vai para aqui, vai para ali. Eu dei uma trava. Falei, não, eu vou abrir uma academia para mim. Aí a primeira academia que eu vislumbrei assim, eu fiz um acordo com o Vision. Eu dei aula lá no Vision 1 ano e pouco, a gente fez uma sociedade. Mas era uma sociedade completamente desfavorável para mim. Aí durou 1 ano e pouco. Aí dali eu parti para mim. Entendeu? Fiz a academia que era uma gracinha, era muito bonitinha. Aonde foi? Qual bairro? Copacabana, do lado do prédio do Pinduca. Sim. Do lado. Aí você abriu a sua academia e aí o vovô Carlos foi lá na inauguração, o Rickson, o tio Hélio, todo mundo lá. Todo mundo lá, puto, né? Porque... Eles ficaram chateados com você? Chateados não, mas por que eles foram lá? Mas não foram muito à vontade, não. Ah, é? Foram contrariados? Contrariados. Ficaram chateados. chateados? No fundo ele queria que eu fizesse a Academia Grace lá. Ah, entendi. Já tinha essa opção de abrir uma Academia Grace nessa época, outra? Ou não? Sim,
Se quisesse, inclusive eu tinha levado um Grace, que era o Reison, né? É o Reison dava aula para você? Deu aula para mim muito tempo. Entendi. Muito tempo não, tempo suficiente para saber que ele não tinha que dar mais aula lá. Eu só E quando eu escuto isso. comprei, aí eu parti para a segunda academia, eu comprei a academia do Haroldo Brito, Sim. que era uma academia especializada em judô. Ipanema, apartamento, é o mesmo espetáculo. A academia tinha 2 andares, tinha sauna, tinha ducha, tinha aula infantil de judô, tinha de karatê, eu peguei isso tudo, tinha massagista, tinha tudo. Eu tomei conta disso tudo. Aí, dado momento da vida, isso tudo me encheu o saco, com uma diferença, Kira, entre você treinar jiu-jitsu e você ser dono de uma academia. Total. A diferença Então brutal. explica pra gente, qual é a diferença entre A diferença é a você seguinte. treinar jiu-jitsu, né, competir, ou enfim, tudo, É. e você ser dono de Ser uma dono academia? da academia. Que aí você tem todo o ônus da história toda. É aluno que não paga, é a luz, é aluguel, é isso, é aquilo. É porque você tem muitas demandas fora do tatame que você não enxerga quando você só está dando aula para alguém ou quando você só é a melhor atleta. coisa não é você entrar, treinar e ir embora, no seu kimono. Sim. Agora, ser dono da academia, a diferença é muito grande. Então eu já estava com o saco cheio de ser dono da academia. Daí eu resolvi Porque você fazia estudar. tudo, você dava aula, você cuidava de tudo da academia. Tudo. Tudo que era a demanda da academia era em cima de Inclusive você. tinha bar também, tinha bar que vivia. Tudo, tomava conta de tudo. Isso vai te desgastando, sabe? Quando você praticamente sozinho. Aí eu resolvi estudar direito. Cheguei para o Pedro Gama Filho, que foi um grande incentivador do esporte do kimono, que introduziu. Seu Pedro Gama Filho foi realmente um cara fenomenal. Fantástico. Colocou o jiu-jitsu na Lá universidade. na Lema levou o Ele Pinduca. patrocinava vários atletas, Vários incentivava. atletas, Foi uma pessoa assim fundamental. Fantástico. Né? Fundamental para o nosso crescimento. O também. Pedrinho foi faixa preta feito por mim, era meu querido amigo. Eu falei, Pedro, eu não quero mais academia, eu quero vender isso para você. A faculdade comprou. Não foi ele, foi a faculdade. Aí com o dinheiro eu vim para Cabo Frio, descansar, respirar. Ar puro. Vou relaxar Puro, um pouquinho. olha, que alívio, Sim, que alívio, Kira. sim. Porque aqui você divide. Mas as você funções. continua dando aula de jiu-jitsu. Não, aí eu parei durante uns 10, 15 anos, não queria nem ver kimono. Só de vez em quando uma briga, outra na rua, assim, que tem muitas brigas de rua. Eu nunca deixei conversa fiada para casa, então. Então, com isso, Aí você ficou afastado 15 anos do jiu-jitsu. afastado, mas sempre de olho, né, no que estava acontecendo. E fiz uma carreira boa como advogado, onde eu ganhei dinheiro. Porque nessa época era difícil ganhar dinheiro. Com jiu-jitsu, né? Muito difícil. Entendeu? Muito difícil. Hoje está bem mais fácil, porque tem essa possibilidade da criançada. E o que dá dinheiro em academia é criança. Criança que dá dinheiro. Porque o adulto vem, está forte, vai embora. Entendi. Fica autoconfiante, não quer seguir mais, acha que não precisa mais e vai embora. Criança não, a criança te acompanha até ser faixa preta ou coisa que for, você dando um bom incentivo, ele não te larga, a criançada. E esse setor ficou muito difundido depois. E quem soube explorar isso se deu bem, ganhou dinheiro e ainda ganha dinheiro com isso. Porque até hoje, se for depender só de homem, adulto, hoje, pelo que eu sei aí dessas academias todas que falam comigo, não está bom, não. Sim. Eu Não vejo tá bom. hoje que, assim, os professores, eles têm uma dificuldade, aqui no Brasil principalmente, em manter uma academia estruturada, organizada, porque eles querem focar somente em treino para competição. E o treino da competição é muito legal? Mas é só um percentual pequeno de tudo que você pode
atingir de todo o público que você pode atingir com o jiu-jitsu. Então, assim, o treino de competição ele deve existir sim, mas um treino separado, né, voltado para quem quer competir e também ter metodologia infantil, metodologia para as mulheres, metodologia para um público em geral que quer aprender o jiu-jitsu, mas que nem pensa nessa parte de competição. Exatamente. E eu fiquei muito contente quando você lançou a sua candidatura para liderar a federação que o teu avô deixou. Eu fiquei muito contente. Primeiro porque aquilo lá está uma bagunça, aquela academia, aquela federação. Eu fui um dos fundadores daquela federação. Eu tenho... Quero saber como é que foi. Você viu toda essa fundação da Federação do Rio de Janeiro, né? Na época o tio Hélio, o vovô Carlos. Eu, João Alberto, depois. O teu avô entrou nisso há 15 anos atrás, 20. Ele não fazia parte da federação. Não, tem mais um pouquinho de tempo que isso. 20 anos atrás. Então, tem uns 30 Entendeu? anos aí. Então, o que aconteceu? Ele delegou poderes a quem ele não podia delegar, a direção dessa federação, que não cumprem a finalidade de uma federação, não dão um prêmio, não ajudam ninguém, dão faixa a quem elas acham que merece. Veja só, o Pinduca ficou como é que a presidente 3 anos. Como é que uma presidente faixa branca vai poder dar faixa para alguém? Mas não sei. Como é que vai assinar, não sei. Então, o Pinduca ficou 3 anos para receber o diploma dele. Nós já tínhamos dado a faixa vermelha para ele, eu, teu avô, o João Alberto, porque elas não queriam dar a faixa para o Pinduca. O Ed North Fight também, outro. Tem muitas inconsistências nessa federação que devem ser apuradas. Né? Não, exatamente. E o principal tem que ter eleição com mais de uma chapa. Não, as pessoas evidência. Têm que ter o direito de se candidatar. Até porque nós vivemos, entre aspas, numa democracia. Né? A pessoa pode disputar, até porque a federação não é de ninguém. Não tem dono, não é hereditário. Não tem dono, né? não é hereditário. Não é a capitania hereditária que passa de pai para filho, não é. Sim. Não é. Aquilo tem que ter eleição, tem que ter prestação de conta. Seguir as pessoas que têm que prestar conta, um dia tem que prestar conta, o que faz com o dinheiro, Sim. Entendeu? E não pode estar usando o dinheiro para se locupletar em proveito próprio, tem que ser em razão da federação, de ajudar os outros, de dar prêmio, enfim. Essa tua atitude de assumir essa posição nos deixou muito contentes, principalmente os fundadores, que o João Alberto também, sim, eu, Pinduca, enfim. Quem entende um pouco disso e sabe da história toda, está do teu lado, meu filho. Você vem a ser a solução para aquilo ali. Vai ser a solução disso, porque... Eu vou nessa luta aí até o fim. Claro, evidente. Porque é uma luta que você vai ganhar, certamente. Porque o judiciário está aí para botar ordem nas coisas. Sim. Entendeu? Botar ordem nisso aí, não tem dessa, não. Aquilo lá não é de ninguém, não é dessas pessoas que estão lá, não. E que não estão cumprindo com os deveres na federação, não estão. O meu avôzinho e você eram grudadinhos, né? O avô Robson. Me conta dessa amizade aí. Uma amizade de 65 anos. 65 anos. Eu cheguei na Academia Gracie, rapazinho, e ele chegou a me dar aula. E daí a gente fez uma amizade que era um grude só. Eu até hoje estou muito triste com a partida dele. Estou até na casa da ex-mulher dele e vejo ele em tudo que é canto onde eu vou, pô. Porque eu ia lá sempre com ele. E qual era a visão do meu avô? O que ele tinha em mente? Quais eram os propósitos que ele passava para você? Porque às vezes não, ele estava muito triste. Quem tá muito próximo, né? É que é o... Não, o seguinte, ele estava muito triste. É certo falar isso? Confissionava? É. Me ajuda aí, produção. É. Confissionava, né? Então vamos lá, continua. Ele estava muito triste com o desfecho da federação,
que passaram a federação por nome de uma pessoa lá, e ele nem Quênia. sabia. Da Quênia, né? Ele nem sabia Hoje a disso. Quênia, Que ele não era, Quênia que é a presidente. ele não era mais o Pois presidente é, então, isso me chama atenção, assim, porque o meu avô que assinava todos os diplomas de faixa preta, e já não podia assinar Ele- mais porque ele não era presidente mais. ele- coitado. ele- Quando ele veio saber disso, ele ficou muito triste. aí ele tão em vida, ele ficou sabendo antes de morrer. Ficou sabendo disso, ficou muito triste. Que ninguém Tirar- avisou ele que ia fazer isso. Tiraram ele da presidência. Tiraram ele da presidência. O que não invalida todos os diplomas que ele assinou, não invalida. Entendeu? Então tem que ter uma resposta a isso tudo, Kira. Sim. Entendeu? É uma coisa que me chamou a atenção que na última ata da presidência, na última ata da eleição, que foi dia 31 de dezembro de 2019, né? É um dia que é um dia meio estranho para você fazer uma eleição, né? 31 de dezembro no centro da cidade. Mas o que me chama a atenção é que é a única ata que meu avô não assina, né? Porque normalmente o ex-presidente tem que assinar essa ata dessa nova. Enfim, cara, tem muita Claro. coisa assim envolvida aí que a gente precisa esclarecer. Eu acho que é o judiciário que vai organizar isso aí, né? Entendi. Isso aí. Mestre, eu queria que você desse um recado, assim, como você vê que o jiu-jitsu pode crescer, aonde que você vê que o jiu-jitsu pode crescer, né? Um recado para quem está começando o jiu-jitsu agora. Eu acho o seguinte, o jiu-jitsu, para crescer no Brasil, ele tem que capacitar os professores, principalmente os professores, porque eles sendo capacitados, eles vão poder desenvolver um nível de clientela muito bom. Eles vão passar a confiança, vão arranjar patrocínio, enfim, vão poder segurar nas vacas magras, com patrocínio, ou lá o que seja. E se aprofundar na defesa pessoal, aprendendo técnicas novas, que estão por aí à vontade para aprender, capacitando ao homem de bem sair de casa à noite, tranquilo. E só a defesa pessoal te dá essa garantia de você poder sair tendo confiança que você pode não bater em ninguém, mas também você não apanha de ninguém. O que um professor ou uma professora precisa para ser um bom professor e para passar não só as técnicas, mas valores para os alunos? Então, ele tem que ter uma boa formação moral, rígida formação moral, para você ter a confiança de entregar teu filho aonde você vai saber que ele não vai aprender bobagem, ele não vai aprender, não vai ver ninguém fumando, ninguém bebendo, ninguém tóxico, envolvido com escândalo, nada disso. Ele vai ter certeza que você vai entregar teu filho para uma pessoa de bem, que vai orientá-lo no sentido certo. Entendeu? E com isso, pode ser que comece o resgate. Porque senão todo mundo quer ir embora, quer ir para os Estados Unidos. Mas muitos vão para lá e não se dão bem. Sim. Não é todo mundo que vai para os Estados Unidos que volta bem de vida, não. Sim. Muita gente eu acho que vai. essa capacitação de professores ela é fundamental. O professor, né, buscar cursos, fazer a parte da psicologia também para entender como levar o jiu-jitsu para os alunos. Né, saber a parte de defesa pessoal, muito importante. E ter muita tolerância, né? Que nem você falou. Tolerância. Tolerância, que nem o mestre Carlos, mestre L, todos os grandes professores do jiu-jitsu. Porque você, quando pega um aluno, tem aluno que é mais habilidoso que o outro. E aí o professor, hoje em dia, muitos, eles focam somente no habilidoso. Esquecem aquele que não tem muita habilidade. Você tem que focar no que não é. No fraquinho, no que sofre bullying. Esse é que precisa do jiu-jitsu. Porque o forte, o cara forte, não precisa do jiu-jitsu. O jiu-jitsu dele já é a própria natureza dele. Porque a filosofia das artes marciais, todas foram baseadas no fraco aprender para se defender do mais forte, dos bandidos. Enfim, a filosofia de toda a arte marcial é essa. E acho também que esse problema de competição, nenhuma arte marcial foi feita para competição. Nenhuma. Elas se perdem. Negócio de competição. Porque o pessoal Porque elas não foram feitas
O objetivo da arte marcial não é a competição. Como que você vai fazer competição no esporte marcial, que é um esporte de guerra? O que eu acho é que hoje, né, Mas, muitas por outro pessoas lado, ensinam só o que está acontecendo na competição. Então, assim, eu acho que assim, tem que ter a parte competitiva, sim, mas por você outro não pode lado, perder a essência e parar de ensinar, né, a base do jiu-jitsu, essa parte, né, que o mestre Hélio e o mestre Carlos sempre disseminaram, e aí você só ensina o que está acontecendo na competição. Aí você vê o pessoal, assim, faixa preta, mas que não sabe dar uma queda, que não, sabe, não tem uma noção em pé, que não sabe se defender se acontecer alguma coisa na rua. Então, peraí, vamos, né, isso tem que ter um desenvolver olhar a também parte em disso. pé do judô. Tem que Um se- bom tem professor que se tem que desenvolver. ensinar a parte em pé para o aluno. Pelo menos umas 4 quedas, para frente, para trás, para um lado e para o outro. O aluno tem que saber bem isso. Sim. Qualquer aluno tem que saber bem isso, derrubar. Até porque em competição vale 2 pontos ou 3 pontos, não sei. 2 Mas pontos. por outro lado, quando fizeram, ou nós fizemos a federação, a gente veio sentir isso com o decorrer do tempo, que o jiu-jitsu ia perder a marcialidade. Como perdeu. 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 O negócio de competição, pô, um faixa preta aí, estava dentro de um ônibus, um cara com um revólver lá, ele foi dar um mata-leão no cara, o cara fez assim, ó, tum, tiro na cara dele, faixa preta. Por quê? Porque não sabia os princípios da defesa pessoal. Como é que o cara armado, você vai ficar preocupado em dar mata-leão nele, porque o cara com mão solta com revólver. Sim. Entendeu? Então não tinha nem noção do Então como é que era. você, o que você sugere para que haja esse resgate? Uma federação forte para coordenar todas essas academias, inclusive as academias que se afiliarem, vão sofrer uma correção. A federação com poder para fazer uma correção, que isso no direito é quando entra no cartório para ver se está tudo direito. Uma comissão visitar as academias para ver se elas têm condição de sobreviver. Acho que o mais importante da federação é dar as ferramentas que os professores Mas é precisam para a academia crescer com o número de praticantes. Isso. Porque automaticamente, se cresce o número de praticantes, todo mundo ganha. Né? Então, assim, é formar professores. Não é só, vou fazer campeonato. Não. Tem campeonato, você vai formar professores, você vai capacitar mais o staff todo que está ali, e você vai criar um ambiente propício a ter mais praticantes dentro do jiu-jitsu. Isso, exatamente isso. É isso aí, é isso aí. Eu vejo com bons olhos, mas tendo uma direção certa e um instrumento, e com poder de polícia, que no caso, de poder punir quem não andar na linha. Entendi. E mais, O vovô tinha uma comissão que batia na porta das academias de jiu-jitsu, não tinha? Não me falaram dessa comissão aí, Não, do pessoal não tinha, que batia não. na porta de jiu-jitsu, não? não tinha não. Não? Às vezes o Hélio, ele, quando via que um cidadão dizia que a modalidade dele era melhor, então, ó, se é melhor, então você vai ter que provar. Então a gente ia na academia dele para ele provar que era melhor que o jiu-jitsu. Isso eu já fui algumas vezes com ele, em academia de karatê, uns aceitavam, outros não. E os que aceitavam levavam porrada. Entendeu? Que o jiu-jitsu é superior. Mas vocês iam para testar, né? Claro, eu não estou lhe incomodando, mas no momento que você diz que tua técnica é melhor que a minha, você vai ter que provar. Sim, A filosofia dele era essa, do Hélio. sim. Eu não estou lhe incomodando. Você pode fazer o que você quiser da vida. Agora, que você diz que a tua técnica é melhor que a minha, Sim. você vai ter que provar. Entendeu? E com isso, às vezes, a gente ia à academia. Nós fomos uma academia aqui na Praia de Botafogo, ali, uma academia de karatê. Mas o cara não quis pegar de jeito nenhum. Sim. A maioria encarava vocês Não. ou não? A maioria A maioria não queria, não queria. fazer o teste. Não queria. Tá. Mestre, como é que você vai encerrar aqui? Eu quero que você mande um recado para todo mundo que está assistindo aqui, no mundo inteiro. Queridos amigos,
Eu quero que mesmo fora do Brasil, vocês apoiem a nossa querida Kyra Gracie com uma solução, em um alento para o jiu-jitsu brasileiro. Que ela tenha as ferramentas, a idoneidade moral, os títulos que ela tem, que valem pelo mundo inteiro. Isso é muito importante para dar credibilidade ao jiu-jitsu, para que isso possa deslanchar de uma maneira mais suave, para as pessoas não pensarem em ir embora daqui. Porque tem espaço para todo mundo, tem muita gente, mora 12 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Não é possível que o cara é uma academia que não vai gente lá, tem que ir. Mas tem que ir sabendo quem vai dar aula. Né? O seu fulano de tal, tem que ter o currículo do cidadão. Se ele tem condição de dar aula, se ele tem um respaldo moral. Enfim, se ele é uma pessoa que vale a pena ser investido para ele continuar. É isso que eu tenho a dizer, querida amiga. Antes de terminar, eu queria que você falasse o que é esse anel aí. Você tá com um anel aqui que é uma caveira, né? É uma caveira. Uma caveira aqui, ó, no anel. Você tá sempre com esse anel. Esse anel é o seguinte, todos nós acabamos assim. Isso é para as pessoas lembrarem, para não ter orgulho, vaidade, desvanecimento, que é isso, que é aquilo, que acaba assim. Isso é maneira para eu me lembrar e lembrar os outros também. E também serve como o negócio que eu te dei. O soco inglês? Serve como soco inglês. A canhota aqui funciona bem. Entendeu? É isso. A história é essa. Da caveira é essa. Mestre, obrigada. Adorei esse papo. Obrigado a você. Muito Obrigado bom. a você. Muito bom falar com bom. você, ouvir mais histórias da nossa família, histórias lá de trás, para que a gente possa preservar, né, tudo isso e que possa seguir esses E ensinamentos. dar continuidade. Dar continuidade. Dar continuidade. E você está dando muito bem. Essa academia é um espetáculo. Sua maneira de ensinar também, para criança, então não tem igual. Siga teu caminho, eu vou te seguir de perto aí, tá? Obrigada, mestre. Pessoal, olha só, dá um like aqui no canal, comenta. Quando você comenta, você ajuda a gente a ter mais engajamento, aos nossos vídeos viralizarem e assim a gente vai poder entregar mais e mais conteúdo aqui. Então, ajuda aqui, ó. Vai lá, comenta aí, dá um like, compartilha com o pessoal que gosta de jiu-jitsu. E outra coisa, manda também quem vocês querem ver nos próximos episódios, tá bom? Valeu, tchau, tchau, até a próxima.